A gente é chamado para a festa da Páscoa. Deus nos salva. A gente se esquece. Qual é o próximo passo depois da salvação? A festa do pão asmo. O que é a festa do pão asmo? Você ainda vai sair do Egito. Você está saindo do Egito, mas você tem que tirar. Você tem que limpar. Lembra que nós lemos no começo? Limpai, livrai e... esqueci a outra. Amém, irmãos? Isso é salvação em andamento. É nós aqui na terra, saindo do meio do pecado, mas Deus está dizendo: limpa esse coração, limpa esse coração, limpa esse coração. Vou repetir até você dar glória a Deus: limpa esse coração, limpa esse coração. Porque é Deus que está dizendo: eu não quero que em você tenha maldade. É Deus dizendo: eu não quero que em você haja algo corruptivo, corrupções. Irmão, santo, nós estamos no Brasil. Não, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Um dia a gente vai sair da terra, irmão. Não é só do Brasil não, meu filho. Aleluia. Amém? Quem entendeu aqui, diga amém. Amém. Ufa, a primeira parte demorou tanto, Senhor. Agora vai ser só versículo, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Páscoa. Paulo falou: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Oh, mas tem um mistério aqui da massa aqui, gente. Aleluia. Vamos, antes de sair da massa, eu lembrei que tinha um negócio aqui. Aleluia. Paulo está dizendo, volta lá no 1 Coríntios 5, 7. Paulo está dizendo: limpa. Você joga fora o fermento velho e você fica com uma massa limpa, uma massa nova. Olha, aí eu falei assim: o que usa o pão asmo, né, pastor Juveci? É simples. Aleluia. Irmão, o reino de Deus precisa ser simples, o evangelho precisa ser simples, a igreja precisa ser simples, a salvação não pode ser uma coisa muito complicada, senão não deve ser. É simples. O que é a massa? O que você vai fazer um pão de massa? Você vai precisar de 3 elementos. Quantos elementos? 3. Farinha. Número 1, farinha. Número 2, já falaram aí. Água e sal. Água e sal. Você pode usar o sal, você pode usar azeite, tá? Esse seria um quarto elemento. Mas qual é o fundamental? Se você tiver, a farinha e a água, e se você colocar o sal ou o azeite, tá bom? Você tem mais um elemento. Mas qual é o outro elemento? Porque se você só misturar isso, vai dar certo? Vira um pão? Qual é o próximo elemento? A maçã. É fogo. Vai pro forno. E o fogo vai fazer um trabalho. Depois você tirar ele do fogo, vai deixar o tempo. Vai tem um pouquinho de ar no meio da conversa, mas vamos tirar as coisas. Se você tiver farinha, água e fogo, você tem um pão asmo, sabia? É o básico. Eu fui olhar aquilo que os levitas usavam lá atrás. Eles não usavam sal, eles usavam azeite. Um pouquinho de azeite. E nem todas as vezes. Amém, irmãos? Um tatezinho de azeite. Só para a massa não grudar. Fio de azeite. Isso eu estou dizendo lá de trás. Mas olha, o que é isso, irmão? Para que esse evangelho seja verdadeiro na sua vida, para que uma palavra seja verdadeira na sua vida, ela vai precisar do trigo, a água e fogo. Repete comigo, levanta as mãos assim, olha. Eu preciso desses 3 elementos para que a minha vida seja limpa. Eu preciso de trigo. Eu preciso de água. Eu preciso de fogo. Amém, irmão? Esse é o pão verdadeiro. Essa é a palavra verdadeira. Amém? Vamos para a Páscoa. Êxodo 12, 6 ao 14. Celebremos a Páscoa, Paulo falou. Celebremos a festa, Paulo falou. Êxodo 12, do versículo 6. Nós vamos enumerar aqui 5 coisas que nós precisamos ter para que a Páscoa seja real. Enquanto já está lá, a palavra Páscoa, olha, deixa eu falar uma curiosidade para vocês. A palavra Páscoa, sempre que eu ia falar da Páscoa, sempre que eu ia estudar Páscoa, eu ia no meu dicionário e olhava lá Páscoa. Páscoa significa passagem. Aí eu chegava para as pessoas e falava assim: olha, é o seguinte, gente, Páscoa não é ovo, Páscoa não é a cidade
de Páscoa, onde tem aquelas pedras gigantes lá. Páscoa representa o quê? Qual é o significado do nome? Eu explicava. É passagem que o anjo passou. Amém, irmãos? Mas eu percebi algo um pouquinho, algumas coisas são as mesmas coisas, mas duas palavrinhas lá no nosso bendito Strong, que significa suspender e dispersar. A palavra original lá no hebraico, lá, a palavra mesmo, o significado da palavra significa suspender algo que está por cima e algo que dispensa. Joga para trás, não quero não. Sabe o que é dispensar? É dizer assim, toma um chocolate, não quero não, obrigado. É isso. A Páscoa, o sentido da Páscoa é algo que você pode estar. Pular aqui, um exemplo, olha, vou fazer a Páscoa aqui para você. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. O que aconteceu aqui, igreja? Pulei algum número? 2. Sério? 2 números? Olha, aleluia, glória a Deus. Amém? A Páscoa significa, alguém diz, olha, toma aí 3. Não, só quero 2. Ela deixou um para o lado. A Páscoa representa 1, 2, pulo 3. Amém, irmãos? Por quê? Por causa dos versículos que nós vamos ler. Esse é o contexto. A Bíblia vai nos dar esse contexto, em nome de Jesus. Deixa eu dar um reloginho aqui, nós estamos terminando, viu, irmão? Aleluia a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Glória. Tá ficando a igreja chata, né, irmã Raíssa? Eita, igreja chata aqui, fica falando versículo, toda hora, versículo. Mas tem dia diferente, tá, irmão? Pode ser. Fique tranquilo, né? Que eu me pergunto assim, tem dia que é diferente, tem dia que Deus fala, não, nem olha na Bíblia. Então fique em paz. Hoje é só versículo. Glória a Deus, né, irmão? Amém. Deus seja louvado. Amém. Festa da Páscoa é a festa judaica, né? Eu tinha feito um resumo mais ou menos desse tamanho para explicar a Páscoa, mas não vou fazer isso não. O mínimo, mais básico quanto básico, é a festa judaica, que representa a saída de Israel lá do Egito, lembra? Mas ela tem o próprio Deus, isso que é interessante. O próprio Deus ditou o dia da Páscoa. O próprio Deus ditou a regra da Páscoa. Não foi algo que diz assim, vamos fazer uma lembrança, Maicon. Vamos fazer uma lembrança, Mansanda, de tal evento que Deus... Não foi uma lembrança que... Foi Deus falando assim, olha, o evento ainda vai acontecer, mas vocês não terão essas festas. O evento é o quê? Daqui a pouco o Egito vai expulsar vocês. Mas antes, olha como Deus é lindo. Antes do Egito expulsar, antes da data acontecer, Deus fala, olha, quando vai acontecer, naquela data que vai acontecer, será a data onde vocês vão celebrar aquela festa. Amém? Aleluia. 12, versículo 6. E guardareis até o dia 14. A Páscoa começa no dia 14. Para eles lá, né, irmãos? Porque o mês de Nissan, o mês de Abib, que para nós é justamente esse. Olha, irmão, o mês de Nissan e o mês de Abib. Por que é 2 meses? Não é 2 meses. É que os abençoados lá, né, diferente da gente, tem 2 calendários. O calendário deles de nação e o calendário deles espírito religioso. Oh, meu Deus, que dificuldade. Graças a Deus que aqui não tem esse negócio. Um calendário normal já sofre. Imagina com 2 calendários. Então, Deus falou assim, olha, tudo bem, vocês têm 2 calendários. Um que está contando e o outro está contando uma nova data que vai começar agora. Eu gosto do Abib. O calendário religioso começa aqui. Você sabia? Começa, olha, eles estavam indo. Mês tal. Quando chegou em Nissan, Deus falou, a partir de agora eu vou criar um novo calendário para vocês. Não, isso aí não precisa de agora. Aleluia! Eu me lembro até hoje que eu preguei lá na igreja do pastor Nilson. Foi a primeira vez na minha vida que eu preguei em 12 dias de clamor para 2 anos. Fui pregar justamente no dia certo do mês da Bíblia. E aí Deus falou, prega sobre a Bíblia, que era dia 14. Eu falei, meu Deus, que bênção, glória a Deus. Mas olha, por que eu disse para você levantar a mão? Olha Deus falando assim, vocês estão contando os meses normal. Vai chegar o mês de Nissan, vai começar o mês de Nissan, que para nós está entre março e abril, mas para eles é Nissan. Quando chega Nissan, eles estão dentro de um cativeiro, irmão. Eles estão dentro de uma situação difícil. Deus falou assim, gente, este mês, olha, isso aqui já é Deus falando para você, olha. Este mês vos será o primeiro mês do resto da sua vida. Ah não, você não pegou isso aqui, não, vou repetir de novo. Está contando uns anos só de escravidão, 430 anos de escravidão. Aí Deus chega do nada e diz assim, ó, este mês será, conta ele, guarda ele, porque esse será o primeiro mês do resto da sua vida, é chamado mês da vida. Você sabia que Deus pode marcar a sua vida por uma palavra profética que Ele enviar sobre a sua história?
Você crê nisso? Diga amém. Mas vamos lá, não vou pregar, vou continuar aqui. E guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a Assembleia da Congregação de Israel degolará à tarde, vai mais, e tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Amém? Então vamos enumerar algumas coisas aqui, irmão. Para você ter uma Páscoa de Israel, eu vou falar 5 coisas que Deus exigiu aqui, tá? Vamos lá, versículo de número 5, Rebeca. 12:5. Nós precisamos, para ter Páscoa, precisamos de cordeiro. Precisamos de chocolate para ter Páscoa? A verdadeira Páscoa, original. Será que? Vamos ler o versículo, às vezes tem um coelhinho aí, viu, irmão? Vamos ver se não tem um coelhinho aí. O cordeiro será macho, não é cordeiro? É cordeiro ou é coelho? Cordeiro. Termina com o, até confundo, né? Não. O cordeiro será macho, sem defeito, calma, sem mácula, de 1 ano. Vamos ficar aqui para ficar mais rápido. Nós precisamos de um cordeiro sem pecado, sem mancha. O que é mácula? Mancha. Ele não podia ter uma manchinha aqui. Ele não precisa ser um cordeiro dálmata. Não pode. Ele não podia ter um defeitinho, tipo imagina o cordeiro dá uma mancadinha, vamos sacrificar ele. Não pode. A patinha dele é torta. Não pode. Sem defeito. Amém? Pergunto aos senhores e às senhoras: nós temos um cordeiro, sim ou não, igreja? O texto não está dizendo lá, temos, que Jesus é o nosso cordeiro? Será que ele é nosso cordeiro mesmo? Vamos ler lá. Agora você fica sempre voltando no mesmo. 1 Pedro 1,19. Para nós termos verdadeiramente uma Páscoa, e a Páscoa é o que? É saída. A Páscoa é o que marca, dizendo aqui, antes disso você é escravo, depois disso você não é mais escravo. Aleluia. A Páscoa aponta para a sua salvação, para a nossa salvação. Quantos aqui vão entrar no céu? Quantos aqui vão dizer, olha, eu quero entrar no céu, eu quero entrar no céu? O plano para nós entrar no céu já foi feito. O caminho já está pronto. O plano foi a Páscoa. Amém? O que aconteceu no Velho Testamento foi só um exemplo. Eu vou te dar, é como se fosse, eu vou dar um slide, um trailer. Olha, é um trailer. Aí você vê lá o filme, olha que trailer bonito, né? Que dia que vai ser? Tal dia estará nos cinemas. Aí você já compra o ingresso antecipado. Amém? O trailer foi lá no Egito. Foi um trailer daquilo que haveria de acontecer, aleluia, em Jerusalém. Amém? Olha que Pedro diz: mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mácula, e sem defeito, sem mácula, e sem defeito. Jesus é o cordeiro de Deus que, ó, não tem mácula, não tem defeito, ele é perfeito. Aleluia. Quem pode adorar esse Jesus? Aleluia. Olha, ele andou, ele tem testemunhas. Olha, irmão, ele é real. Ele andou. Paulo diz, o apóstolo João falou assim: olha, andamos com ele, vivemos com ele, mas vamos lá, senão não vou conseguir. Meu Deus, vai falar de Jesus. Segundo, versículo 6, 12:6 de Êxodo, tá? Aleluia. Hoje é teste de velocidade ali, viu? O que mais nós precisamos para ter uma Páscoa, irmão? Nós precisamos que o cordeiro seja sacrificado. Olha lá. E guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a Assembleia, e eles degolará à tarde. Amém, irmãos? Em outras traduções, ele vai ser sacrificado. Irmão, o cordeiro podia morrer. Nossa salvação podia ser de alguém que morresse de mortes naturais. Se Jesus morresse, ficasse velho, olha para vocês entenderem. Por que as pessoas não gostam de Jesus? Porque elas queriam que ele vivesse. Judas queria que Jesus vivesse e se tornasse o próximo rei. Às vezes a gente fica até com raiva de Judas, mas qual que é a intenção dele? Talvez seja, eu preciso de um rei. Os zelotes queriam que Jesus se tornasse rei. Pedro disse: Senhor, fala isso não. Olha, Jesus falou assim: eu vou morrer. Os malfeitores vão ter acesso a mim, vão fazer o mal, vão me sacrificar. Pedro falou assim: Senhor, para de falar isso de ti mesmo, né? Palavra de autoajuda. Senhor, não, tu não vai morrer. Se Jesus ouvisse Pedro, se Jesus ouvisse Judas, nós teríamos salvação? Nós teríamos uma Páscoa verdadeira? A grande Páscoa que estava proferida antes da fundação do mundo aconteceria, igreja? Porque a Páscoa está dizendo: gente, chegou a tarde, ó, tem que sacrificar. A pergunta é: Jesus foi sacrificado? Vamos ver. Apocalipse 5:6. Apocalipse 5:6. Aleluia.
Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os animais em pé, um cordeiro que parecia estar morto. Vamos mais agora. Aí o apóstolo João está dizendo: o cordeiro parecia estar morto. Agora o Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Isso, olha lá na frente. Ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro. Isso é lindo, meu Deus do céu. Porra, cachada. Os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aleluia. Meu Deus, é muito forte. Quando que a Páscoa aconteceu, irmão? Quando ela foi criada, o Cordeiro foi morto antes que houvesse o universo. Verdade. Você está vendo isso aí na Bíblia? João está vendo a visão mais profunda que você pode, irmão. Ó, troca a lente. Você está vendo a primeira lente, você vai ver um culto aqui, amém? Os pastores, os irmãos. A segunda lente, você vai ver que tem os seres espirituais aqui. Você vai ver que tem anjo aqui. Você vai ver que nós estamos falando do assunto mais importante do coração do teu Deus, tá? Talvez, cuidado, porque esse é um assunto, eu prego aqui, mas não com extrema dificuldade, porque esse é o assunto mais. Olha, isso aqui não é sabor não, irmão. Está repreendido. É o assunto mais importante, Cândido, do coração do Deus que nós servimos. É esse aqui. Esse aqui. Amém? Mas olha, pega isso aqui. Quem não vai adorar a besta? É aqueles que têm o nome escrito. Quem não tem o nome escrito vai adorar a besta. Mas quem tem o nome escrito no livro do Cordeiro que foi imolado. Imolado, ó. Sacrificado. Antes que o mundo existisse. Aleluia. Aleluia. Cachorro, não posso parar, gente. Deu hora. Meu Deus, eu não acredito. Vamos falar o seguinte. Não dá tempo mais de passar o versículo. Mas eu vou passar aqui. Eu gosto que você veja para você. Tem uma coisa aqui, olha. Pronto. Muito importante. Meu Deus, não tem como fazer isso aqui. Terceira coisa que precisa ter uma Páscoa. A Páscoa não pode. Isso aqui eu estou falando. O que era a Páscoa lá atrás? Primeiro, você tinha que ter um cordeiro perfeito. Segundo, você tinha que sacrificar na hora certa. Terceiro, você tinha que extrair o sangue dele. Êxodo 12:7. Vai ter jeito. Esse aqui tem que ler, viu? Esse aqui vai ter que terminar o culto, mas eu falei para o Senhor. Falei, Senhor, não vai dar. Estou te avisando. Você está insistindo, não sei. Oh, glória a Deus. Tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e as vergas da porta. Ó, sangue, diga comigo, sangue. Na madeira. Na madeira. Oh, meu Deus, não, diga comigo, sangue na madeira. Sangue na madeira. Ó, cortou, tirou o sangue e eles iam passar o sangue nas portas e na janela. Sabe assim, ó, nos umbrais, está dizendo, naquelas curvas, naquelas partes, assim, ó, tem um nome certinho. Na janela, o sangue será usado. Precisamos usar esse sangue. Agora, será que no ato da crucificação, irmão, existe 7 lugares onde Jesus derramou sangue? Não vamos falar sobre os 7 lugares onde Jesus derramou sangue. É tudo profético, está tudo certo. Ele não fez nada, não caiu uma gota à toa. Mas abra aí em João capítulo 19, 17 e 34. Porque falar do sangue, não posso deixar o sangue pela metade. Isso é quase um. Deus me livre e guarde. Livro de João, capítulo 19, versículo 17 e o versículo 34. É um resumo para nós. Assim, olha só o que João vai dizer. E assim, carregando a sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, o Gólgota. Ou seja, Jesus estava carregando. Onde estava